Será que na vida, sempre que eu ganho alguma coisa, alguém tem que perder? Hoje a gente vai conversar sobre jogos de soma zero e jogos não soma zero. Eu sou Daniel Barros, psiquiatra, sempre dialogando aqui com a sociedade, e hoje a gente vai entrar nesse tema que é muito interessante. Será que nas nossas interações humanas, o que eu ganho necessariamente alguém perde? Será que quando alguém ganha, eu estou perdendo necessariamente? Nós vamos conversar sobre isso, com as implicações dessa crença que a gente tem, e vou ilustrar a conversa com este jogo aqui que acabou de ser lançado pela MeepleBR, Lota Rome, um jogo que traz um pouco essa ideia de soma zero e soma não zero, você vai ver por quê. Tudo isso, claro, assim que você se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like se você gosta dessas discussões sobre comportamento, se você gosta de indicação de jogos, deixa aí o seu like, porque você sabe, né? O like faz com que mais gente acabe recebendo aí essas informações, conhecendo mais sobre o comportamento humano e, por que não, conhecendo melhor também o hobby dos jogos de tabuleiro. Os jogos de soma não zero são uma formulação de uma teoria, né, de uma forma de estudar o comportamento humano que é conhecida como teoria dos jogos. A teoria dos jogos tem várias modelagens para entender o nosso comportamento e a interação que nós estabelecemos com as outras pessoas, com matemática, com economia. E uma das suas ideias, né, uma das suas descrições, são os jogos de soma zero. O que são os jogos de soma zero? São aqueles em que, de fato, se um ganha, o outro perde. Você vai entrar numa partida de xadrez, um ganha, o outro perde, é 0 ou 1 ponto. Não faz um, o outro faz 0 e acabou. O que um ganhou, o outro perdeu e não tem nenhum meio termo, né? Os jogos de aposta, então a gente vai apostar um dinheiro em alguma coisa, eu ponho 50, você põe 50, se eu ganhar, eu lucro 50 reais às suas custas. Você perde 50, eu ganho 50, menos 50 seu, mais 50 mil, zero. É um jogo de soma zero. Então, essa descrição de que o que eu ganho, alguém perde. O lucro vem da perda de alguém. E o que eu perco está indo para o bolso de alguém. Só tem um jeito de ganhar. É alguém se dando mal. Esses são jogos de soma zero. Só que a maioria das interações no nosso dia a dia não são jogos de soma zero. A vida é um jogo não soma zero. É um padrão de interações que, na maioria das vezes, a gente consegue pensar numa saída ganha-ganha. O que é o ganha-ganha? É uma saída em que todo mundo fica feliz. Né? Não tem necessariamente um prejudicado. Eu posso não ter conseguido exatamente o que eu queria, você pode não ter conseguido exatamente o que você queria, mas todo mundo consegue alguma coisa. Não precisa ser tudo que eu ganho é você que perde. Todo mundo pode ganhar um pouco. E muitas, se não a maioria das nossas interações, são no modelo ganha-ganha. Só que a gente tem um viés cognitivo, a gente tem uma intuição que é muito arraigada nas pessoas, que é chamado justamente viés de soma zero. A gente tende a olhar para as interações, a gente tende a pensar na forma de a gente se relacionar, nas trocas que a gente tem, nas interações que a gente entra, como jogos de soma zero. Intuitivamente, a gente tem a sensação de, não, mas se eu estou ganhando é porque ele está perdendo. Isso é o primeiro impulso, isso é automático, isso é o nosso viés, é um viés cognitivo. O que é o viés cognitivo? É um atalho que o nosso cérebro toma para raciocinar sobre uma situação, ou nem raciocinar, né, porque é automático, para decidir sobre uma situação que não é, na maioria das vezes, uma solução raciocinada e pode nos levar para decisões piores. Quando a gente é movido pelo viés de soma zero, a gente tende a tomar decisões mais egoístas, a gente tende a ser menos colaborativo, a gente tende a ver como uma competição, então eu preciso derrotar o outro. Eu não posso ganhar levando o outro junto comigo, fazendo com que o outro se dê bem também. Então, a gente acaba não tomando as melhores decisões e prejudicando o grupo como um todo. Como a gente tem esse viés, como a gente tem essa tendência, é bom a gente ter consciência. Os viéses cognitivos a gente não consegue desinstalar, né, do nosso cérebro, mas é bom a gente tomar consciência dos viéses cognitivos para parar e pensar. Quando a gente tem aquela intuição, quando a gente tem aquela sensação, a gente para e pensa, opa, peraí, isso aqui é um viés, eu estou no automático aqui, e no automático eu penso que se ele está se dando bem é porque eu estou me dando mal, quando, na verdade, não é assim na maioria das vezes. Para mim,
Como eu falei no começo do vídeo, esse jogo aqui, Lotarome, lançado esse ano pela editora Meeple BR, ilustra de uma forma bem interessante esse conceito de jogo de soma zero ou soma não zero, porque ele funciona de uma maneira muito interessante. A gente recebe tilezinhos de terreno aqui, né? Você tem vários terrenos, tem o terreno urbano, que é o vermelho, a montanha, que é o cinza, tem as plantações de uva, os campos de trigo e também as plantações de azeitona, né, os olivais. E a gente tem prédios que vão pontuar, né, quando são instalados nesses terrenos. Então, óbvio, a vinha aqui, a fábrica de vinho, a adega, se instalada sobre ou ao lado de campos de vinhos, o teatro se instalado perto da cidade, os lagares que produzem ali o azeite quando são colocados perto dos campos de oliva, os moinhos nos campos de trigo. Vou mostrar como é que funciona a mesa, como é que é a dinâmica do jogo, para a gente entender do que eu estou falando e por que ele ilustra para mim um jogo soma zero ou soma não zero. O jogo é fácil de entender nesse aspecto temático, né? Porque ele vai pontuar, a gente vai fazer ponto por edifício que estiver num terreno contínuo que tenha a ver com ele. Então, o teatro, por exemplo, ele tem que estar na região urbana, que são esses tiles vermelhos. Então, esse edifício aqui, esse teatro, faria 1, 2, 3 pontos, porque tem uma região urbana contínua adjacente ao teatro. O moinho, ele tem que estar adjacente aos campos. Então, este moinho aqui não faria nenhum ponto por este campo, mas como está adjacente a esse, faria um ponto. As oficinas, elas têm que estar adjacentes, os ateliês, né, adjacentes às montanhas. Então, este ateliê aqui me daria 1, porque está adjacente, 2, 3, 4 pontos. Essa vinícola aqui, ela não está em cima de nenhuma plantação de uva, não está em cima de nenhum vinhedo, mas está adjacente a 2, daria 2 pontos. Mesma coisa, esse lagar aqui, ele daria 2 pontos, porque ele está num terreno de campo, aí, de produção de olivas, né, de azeitonas, e tem 2 tiles, então faria 2 pontos. O grande lance é que a cada rodada você tem que abrir 5 tiles, e dependendo da sua carta aqui, né, são 4 rodadas, primeira, segunda, terceira e quarta rodada, você tem que colocar esses prédios aqui nos 2 primeiros tiles. Então, teria que colocar um lagar e um moinho aqui nesses 2 primeiros prédios, sem mudar a ordem. Então, eu colocaria aqui um lagar e um moinho, de acordo com esta carta. Aí é que começa a brincadeira. Eu vou cobrir aqui, eu vou esconder com uma cortininha que a forma que eu vou dividir, e eu tenho que dividir esses 5 terrenos em 2 grupos. Eu posso fazer um grupo de 3 e um grupo de 2, eu posso fazer um grupo de 4 e um grupo de 1, posso até fazer um grupo de 5 e um grupo de 0. Só que no grupo menor eu preciso colocar uma joia, porque vai ser um grupo menos valorizado, então eu posso fazer, por exemplo, aqui, ó, um grupo de 4 terrenos, coloco nessa ordem, ninguém vai poder mudar isso, e esse aqui de 1 que vai ter uma joia. E depois disso, todo mundo abre a sua divisão e o jogador do seu lado é que vai escolher com qual dos 2 grupos ele vai ficar. Então ele pode escolher ficar com o grupo pequeno para ganhar uma joia, pode escolher ficar com um grupo grande, esse grupo aqui já estaria fazendo 2 pontos aí pelo lagar, por exemplo, né? Está adjacente aos 2 campos de oliva. E esse é o grande desafio, porque você pode fazer uma divisão muito ruim, 5 e 0, e a pessoa só vai ganhar uma joia, só que como é o seu adversário que vai escolher, ele pode escolher o de 5 e te deixar só com uma joia. Você que vai ficar com o grupo ruim. Lembra aquela briga que tinha, né, de irmãos? Olha, eu divido e você escolhe. Então aqui a gente divide e o outro escolhe. Se eu fizer algo mais equilibrado, então ele pode escolher um ou outro e eu não vou ficar prejudicado de nenhuma maneira. Agora, de repente, eu estou lá montando aqui atrás o meu campo e eu preciso muito de um moinho, eu quero muito moinho porque eu quero fazer que esse campo pontue. Então eu posso eventualmente fazer uma escolha ruim aqui para mim, eu deixo um campo grande para o meu vizinho escolher e deixo um campo menor para tentar levá-lo, né, a escolher um campo maior, que dê mais pontos aqui, e
que ele não escolha o ponto menor. Só que aí ele pode, o campo menor, mas ele pode ver que essa é a minha estratégia, então pode escolher esse aqui para eu não conseguir pegar o moinho, mas por outro lado vai me deixar com um campo grande ali, e este campo eu poderia colocar aqui, por exemplo, lá no lagar, isso me faria mais aumentar aqui a minha pontuação pela minha produção de azeite. Então você vê que, em princípio, parece um jogo de soma zero, né? Porque as peças, eu tenho 5 peças, ficam 2 para você e 3 para mim, o que você ganha é o que você tira da minha mão. Isso vai mudando de rodada para rodada. Na primeira rodada eu roubo da esquerda, na segunda rodada eu roubo da direita. Então eu perco para você ganhar e o que você ganha é o que você roubou de mim e o que eu ganho é o que eu roubei de você. Parece um jogo de soma zero, então pura competição, puro dedo no olho do amiguinho. Mas a soma não é zero porque eu não estou restrito aos 5 tiles de terreno. Na verdade, o que acontece é que esses terrenos, eles vão juntar, vão somar num conjunto, e esse conjunto é que vai me dar ponto. Então, quando você me tira 1, 2 ou até 3 peças de terreno, você pode estar tirando mais ou menos ponto, dependendo da forma como eu encaixo, e dependendo da forma como você encaixa também. Às vezes, como eu dei no exemplo, eu quero só um moinhozinho de trigo ali, porque ele vai me dar muito ponto. E aí você não quer que eu tenha aquele muito ponto, você me tira o moinho de trigo, eu não vou fazer aqueles, mas faço o restante dos pontos. Então, é uma interação que é maior do que simplesmente o que eu roubo ou o que eu não roubo. Pode ter negociação, no jogo é interessante dizer, olha, eu vou colocar aqui, mas por favor, não me ferra, porque na próxima vez eu vou pegar o seu e aí eu não te ferro também. Isso aí não está proibido nas regras, né? Pode ter ali uma persuasão, pode ter traição, né? Eu vou deixar aqui para você e na próxima eu pego o que eu queria, só que depois vai ter troco, né? Porque primeira rodada eu pego da esquerda, segunda da direita, terceira da esquerda e quarta da direita também. Então, você não sabe se você trair a pessoa, como que ela vai reagir depois. Todas essas dinâmicas são muito mais complexas do que simplesmente o que eu ganho você perde, o que você perde eu ganho. Por isso que eu achei o jogo muito interessante e me trouxe um pouco essa reflexão de que a vida não é um jogo de soma zero. A gente pode colaborar, a gente pode cooperar para todo mundo crescer. Um jogo de ganha-ganha. Claro que no final das contas não é um jogo cooperativo, vai ter o vencedor, quem conseguir fazer ali o seu terreno que some mais pontos vai ganhar, mas todo mundo pode ganhar muito ponto e um ponto não é roubado do outro, né? Não é o ponto que eu ganho, foi o ponto que você perdeu. Todo mundo pode crescer e a gente pode tentar só crescer um pouco mais que o outro, mas está todo mundo crescendo junto. Não é o que a gente espera da vida, todo mundo crescendo junto para fazer um terreno melhor, para fazer uma Roma melhor, como a Roma que está sendo dividida aqui nesse jogo. Por isso a vida não é então um jogo de soma zero. A gente precisa ter consciência desse viés, a gente precisa resistir a essa tendência de achar que tudo que eu ganho eu estou roubando de você, ou se você está se dando bem é às minhas custas, e tentar trabalhar para todo mundo crescer. Pode ter um vencedor, pode ter quem vai crescer mais, mas se todo mundo crescer, todo mundo fica pelo menos um pouco feliz. Conhecia? Já tinha esse conceito aí do soma zero? Você tende a ter essa visão nas suas interações? Coloca aqui nos comentários. Já jogou o Lota Home? Também coloca aí. Se você tiver outras indicações de jogos, coloca nos comentários que esse diálogo é sempre enriquecedor. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like se você gostou desse vídeo, se você gostou da indicação de jogo. Para receber mais indicações, se inscreve no canal, porque novidade por aqui você sabe, não falta.